Salve, gente do agro, bom dia, tudo bem? 4 de setembro de 2024, quarta-feira, e os destaques para a edição de hoje são estes. Cenário de médio prazo é muito favorável ao invernista. Embora moderada, Laninha coloca produtor em alerta. Minas Gerais possui mais de 32,6 mil agroindústrias familiares. A tendência, a cotação do mercado e a previsão do tempo você confere agora. Hora do Boi, olho no agro, aqui na Vale. Olho no agro, a melhor informação. O programa que te ajuda a cuidar da produção. E o cenário de médio prazo é muito favorável ao invernista. Ao longo desta semana, observa-se preços firmes e com altas pontuais em diversas praças pecuárias. Influência direta de fatores importantes como o consumo interno aquecido, exportações, entre outros. E o que é melhor é que esse cenário deve se manter positivo para os invernistas. E olha, pessoal, nem mesmo a maior oferta de animais de segundo giro do confinamento, que devem começar a entrar no mercado a partir do final deste mês e início de outubro, mudará esse panorama. Pois, com a demanda firme e as exportações fortes, o produtor deve continuar a dar as cartas, pelo menos até o final deste ano. Embora moderada, Laninha coloca o produtor em alerta. Ainda sobre neutralidade climática, a América do Sul deve passar a sofrer influência do Laninha a partir desse mês. Este fenômeno climático altera o regime de chuvas no continente sul-americano. No Paraná, as perspectivas colocam o produtor em alerta. As previsões são de chuva abaixo do normal, principalmente nas regiões noroeste, norte e norte pioneiro do estado. As temperaturas, por sua vez, tendem a ficar acima das médias históricas. E olha que tem feito um calor terrível. O Paraná se encontra em uma área de transição entre as condições que vão imperar sobre a região sul e sobre o interior de São Paulo e também no Mato Grosso do Sul. Deste modo, a região centro-sul do Paraná deve ter perspectivas mais neutras, enquanto que a faixa norte, que abrange as regiões noroeste, norte e norte pioneiro, deve ter chuvas abaixo da média. Este cenário acende um alerta nessas regiões do Paraná, que já tem algumas áreas de seca estabelecida, em que mais de 90% das pastagens ou lavouras sofrem as consequências da longa estiagem. Minas Gerais possui mais de 32,6 mil agroindústrias familiares. A Emater de Minas Gerais concluiu um novo levantamento sobre as agroindústrias familiares do estado. Foram identificadas 32.615 unidades de processamento em 737 municípios mineiros. O relatório indica que a produção das agroindústrias familiares foi superior a 148 mil toneladas e que 98% delas são individuais, ou seja, pertencem a uma única família. O levantamento sobre agroindústrias familiares é composto por 2 categorias: carnes, frutas, cana, mandioca, milho, mel, hortaliças e condimentos. Também leite, queijos artesanais, café e ovos. São consideradas agroindústrias as unidades de processamento de alimentos que realizem qualquer tipo de ação, entre produção, beneficiamento, manipulação e etc. Olha, pessoal, um assunto que tem dado pano para manga e gerado muita discussão no mundo todo é sobre a emissão de metano na atmosfera. Pois bem, o bloco de países europeus e também ambientalistas globais resolveram eleger os animais, notadamente bovinos, como vilões na emissão de metano na atmosfera. Isso através de arrotos e também o pum desses animais. Porém, vozes contrárias entendem que isso não passa de umas maiores fake news que o mundo moderno já produziu. E entre essas vozes está a do brasileiro Antônio Cabreira, que é ex-ministro da Agricultura e CEO do Grupo Cabreira, que atua no agronegócio em 10 estados brasileiros na produção de soja, milho, cana e também carne bovina. Vamos replicar em nosso canal uma matéria veiculada no site Tempo e Dinheiro com o ex-ministro Antônio Cabreira, que faz uma abordagem mais científica com imagens e gráficos sobre este assunto. Acompanhe. Talvez uma das maiores fake news nos dias de hoje é de que as vacas elas estejam destruindo o planeta. Eu acho interessante que essas pessoas que utilizam carvão, óleo diesel para gerar energia elétrica, eles estejam preocupados com o metano das vacas. Mas vamos entender como isso funciona. Vamos acompanhar o ciclo completo do carbono. Eu estou aqui numa fazenda, aqui no interior do Brasil, uma fazenda típica. Nessa atmosfera, aqui nesse ar, você tem moléculas de carbono. Imagine 10 moléculas de carbono aqui nessa atmosfera que serão absorvidos por esse pasto. Por esse pasto, através da fotossíntese, ele absorve essas moléculas, esses átomos de carbono. E é interessante
que essa fazenda, eu estou aqui numa época de seca, que há vários dias que não chove, esse tipo de pastagem nós humanos não conseguimos utilizar isso para consumo. Somente os ruminantes, somente as vacas conseguem aproveitar através dessa pastagem que eles estão tendo aqui, converter isso em alimentos. E essas vacas, imaginem essas 10 moléculas de carbonos, eles absorvem isso, pastando esse carbono que está armazenado na planta. Dessas 10, uma dessas moléculas, essas vacas vão utilizar para a sua transformação, para o seu crescimento e na produção de carne ou de leite. Quando eu consumir essa carne ou beber esse leite, eu vou ingerir esse carbono e depois eu vou reemitir ele para a atmosfera. Mas dois desses átomos, essas vacas também, elas vão utilizar para elas e depois vão reemitir isso através da sua respiração. Mas os últimos 7 átomos de carbono, eles vão ser remetidos através da ruminação da vaca. Os 3 primeiros átomos não contam para a emissão de carbono, mas esses 7 átomos restantes, esses sim, eles saem como metano. É com esse metano que alguns cientistas climáticos gostam de culpar a vaca. É o metano, aquele gás emitido pelo arroto da vaca. Mas vamos acompanhar esse ciclo. Esses 7 átomos de carbono, o metano da vaca, eles reentram na atmosfera com uma grande diferença do gás carbônico. O metano, em aproximadamente 10 anos, ele é destruído por um processo chamado oxidação, enquanto o gás carbônico leva mais de 1000 anos. Assim, essas 7 moléculas elas vão se quebrar, vão ser transformadas em gás carbônico e água, completando este ciclo. O que isso significa? Que esse metano faz parte de um sistema importante de ar, solo, grama e animal. É o ciclo natural, totalmente diferente dos combustíveis fósseis. O petróleo, ele provém do carbono antigo que ficou preso no subsolo durante milhões de anos. E quando ele é extraído, adiciona um novo carbono à atmosfera. Isso sim que polui. Por isso, quando os humanos comem essas cadeias carbônicas na forma de leite ou carne e depois os liberam como CO2, fechando o ciclo, é como se tivesse uma grama tirando esse CO2 do ar. Esse ciclo não pode influenciar o clima ou aquecê-lo, porque nenhum CO2 adicional ele foi criado. Resumindo, o que esta vaca está arrotando hoje de metano, uma quantidade basicamente igual foi destruída pela oxidação. O balanço geral desse impacto no efeito estufa destas vacas aqui é zero. Portanto, não há adição de metano ou de aquecimento. Para você entender melhor esse sistema que nós escrevemos, imagine uma banheira. Uma banheira onde você tem uma torneira, você abre a torneira, no caso dos combustíveis fósseis, começa a encher essa torneira e essa água que sai é como se fosse a liberação do gás carbônico, enche e ele começa a liberar gás carbônico na atmosfera. Mas no caso das pastagens ou das vacas, é como se tivesse um ralo, como nós descrevemos, e esse ralo ele vai reabsorvendo todo esse gás carbônico. Então não há essa comparação entre a vaca e o que acontece com os combustíveis fósseis. É só você imaginar que há muitos anos o número de ruminantes era muito maior, ou de animais que arrotavam. Se você pegar, por exemplo, tenta imaginar o número de bisões, de alces que haviam nas pradarias americanas ou na África. Por exemplo, na África se estima há 500 anos que você tinha mais de 26 milhões de elefantes. E só esses elefantes, naquela época, eles emitiam mais metano do que todas as vacas hoje na Europa. E se naquela época, 500, 700, 1000 anos, eles não aqueciam a atmosfera, o clima de uma maneira geral, por que eles vão aquecer hoje? Então, você querer comparar o gás metano emitido por uma vaca dessa com o combustível fóssil que emite efetivamente o gás carbônico, não é comparação, isso não é ciência. Ou seja, você querer tratar uma vaca dessa como se fosse uma petroleira, isso é ativismo. Nós não somos produtores de metanos. O que nós somos, nós pecuaristas, criadores, nós somos produtores de alimentos. Isto é ciência. Olho no Agro é o canal de informação do amigo agropecuarista. Já fez sua inscrição? Não? Então aproveite agora e faça lá sua inscrição, acione o sininho, deixe aquele joinha pra gente, também o teu comentário e compartilhe os nossos conteúdos.
Olha, amigão, se você tem algo a vender relacionado ao meio agropecuário e quer anunciar gratuitamente, basta ligar 439-2002-5670. Esse é o telefone do site www.orinoagro.com.br. Pela previsão do Climatempo, a quarta-feira no Norte Pioneiro será de sol com poucas nuvens. A máxima em 35 e a mínima em 16 graus. A cotação do boi gordo para hoje, no Paraná, está em R$ 250 com 30 dias e para pagamento à vista a R$ 248. A novilha gorda, no Paraná, a R$ 242 com 30 dias e para pagamento à vista a R$ 240. Em São Paulo, boi gordo está cotado em 252 com 30 dias e a novilha gorda em 242, também com 30 dias. No Mato Grosso do Sul, boi gordo está cotado em 250 com 30 dias e a novilha gorda em 242, também com 30 dias. O boi goiano está cotado hoje entre 247 a 248, com 30 dias, e a novilha gorda em 240, também com 30 dias. Soja, pela cotação média do Paraná, R$ 123 a saca. O milho, pela cotação média do Paraná, R$ 51,70 a saca. Café arábica, pela cotação média Brasil, R$ 1.444,70 a saca. Variedade robusta, pela cotação média Brasil, R$ 1.377, com mais 90 centavos a saca. Apresenta amanhã aqui na Vale mais uma Hora do Boi, Olho no Agro. Até lá, gente, um abração bem apertado em toda a família e tenham todos uma ótima quarta-feira. Olho no Agro, a melhor informação. O programa que te ajuda a cuidar da produção.